Oi, minha gente, trazendo aqui mais uma leitura para vocês. E hoje não é uma leitura de um livro, é uma leitura de uma revista que eu encontrei nos meus guardados. Olha só, a revista chamada Mente e Cérebro, O Olhar do Adolescente. São 4 edições, eu tenho as 4. E, gente, essa revista tem mais ou menos. Eu procurei aqui, não encontrei o ano dessa edição, dessa coleçãozinha, essa mini coleção aqui de 4 exemplares, mas ela, eu revendo aqui algumas matérias, é, algumas matérias mesmo, eu vi que mais ou menos ela tem aí uns 15 anos, tá? E assim, é muito interessante porque muitas coisas não mudaram. Mudaram os comportamentos, mudou a sociedade, mudaram os códigos de educação, mas tem muitas coisas que permanecem iguais. Por exemplo, o funcionamento do cérebro. E essa revista traz aqui informações muito importantes sobre isso, sobre o desenvolvimento humano, cerebral, já com base na neurociência. Então, depois eu vou mostrar mais aqui para vocês. E por que, Joana, que você traz uma revista já de 15 anos? Para a gente entender que nem tudo é novidade, que não é modinha, que não são coisas que agora, porque está na internet, todo mundo está fazendo. Nessa época aqui, os adolescentes nem tinham acesso à internet, tá? A diferença do que a gente vive hoje. Aqui, as pesquisadoras, aqui tem muito pesquisador nessa revista, uma revista muito séria, uma revista Mente e Cérebro, o olhar do adolescente. Então, tem a edição, e eu fui encontrar também sobre as crianças. Eu também tenho as edições que falam sobre o cérebro das crianças. Gente, então, olha só, quanta pesquisa, quanto estudo e de tanto tempo. E essa semana eu estive num evento aqui em São Paulo, e quando eu falei, né, dessa questão do córtex pré-frontal, que só vai amadurecer de fato depois dos 25 anos, algumas pessoas de áreas muito diferentes da minha, né, empresárias, um evento para empresárias, elas não tinham essa noção. Inclusive, uma me perguntou: nossa, mas isso é cientificamente comprovado e tal? Sim, né? Aí eu expliquei sobre o quanto a ciência pesquisa sobre o nosso cérebro, né? Então, para a gente entender o seguinte, nem todas as pessoas têm o mesmo conhecimento. Nem todas as pessoas vão ler sobre desenvolvimento do cérebro da criança, do cérebro do adolescente, para entender como os filhos funcionam. Pessoas que estão em áreas assim completamente diferentes da área do desenvolvimento humano, nem sequer passa pela cabeça delas o que eu trago para vocês aqui, o que tantos outros profissionais da minha área também falam, tá? Para você que está chegando por aqui agora, eu sou Joana Moraes, psicoterapeuta e mentora de educação parental. Eu trabalho, sim, ajudando os pais com a educação dos filhos. E toda semana eu trago um trecho de um livro que eu leio e que eu indico para os pais. Essa revista eu não vou poder indicar, porque se você quiser comprar só em algum sebo, você vai encontrar. Dificilmente vai encontrar em loja. Eu acho até, tentei entrar no site da revista, nem o site existe mais, eu acho que já foi, já foi. Mas tem coisas muito boas aqui explicando sobre o cérebro, com base na neurociência, falando de coisas muito importantes aqui sobre o desenvolvimento do cérebro da criança e do adolescente. E com neurocientistas aqui, não só brasileiros, como
internacionais também. Então, o que eu quero trazer hoje aqui para vocês, para que vocês entendam que muitas coisas, né, já são faladas há muito tempo, sobre o cérebro, sobre a neurociência, sobre o desenvolvimento do adolescente, e outras coisas já estão um pouco mais atualizadas, né, de acordo com a nossa época, com a nossa forma de viver esse mundo tão globalizado, tão conectado através da internet. Aqui, nessa época, a gente não tinha, no Brasil, pelo menos, a internet como a gente tem hoje. A gente tinha internet, mas não com redes sociais, do jeito que existe hoje, esse acesso tão fácil para crianças e adolescentes. Neste momento aqui da vida, os adolescentes tinham outras atividades que não era a internet. Já tinha jogo eletrônico? Já, mas não era jogo que se jogava como se joga hoje em rede, não. Era um jogo offline, um aparelho, né, um videogame mesmo, que colocava lá na televisão e jogava, ou mesmo no computador, mas a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, um conceito sobre adolescência, que é o que a gente fala hoje, que muitas questões são do cérebro, são dos hormônios, são do desenvolvimento biológico e neurológico e fisiológico, mas o ambiente, o relacionamento com a família sempre foi um fator determinante também na vida. Não adianta, gente. Tudo que a gente sente na nossa infância, na nossa adolescência, fica guardado nos nossos registros inconscientes. E vão, sim, influenciar as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas faltas de atitudes, muitas vezes, na vida, estão influenciados, sim, por emoções vividas lá na infância e lá na adolescência. Então, o que eu quero ler para vocês aqui, um trechinho, que fala sobre as mudanças desejáveis na adolescência. A nova visão da adolescência como um período perfeitamente normal, obrigatório e, na verdade, desejável de reorganização do cérebro e aprendizado intenso, deve chegar com um alento para os adolescentes que não aguentam mais ouvir que são os hormônios a causa do seu comportamento. Então, existe toda uma reorganização cerebral, depois eu vou mostrar lá para vocês, que traz comportamentos próprios da adolescência e que não são, mas é disfuncional, é aborrecente, Isso tudo são conceitos sociais, são formas da gente olhar para a adolescência, da gente se relacionar em casa com os adolescentes. Então, vamos lá. Então, não é só uma questão hormonal. Entender as alterações comportamentais, entender que as alterações comportamentais nascem de mudanças necessárias no cérebro, que nascem, né, de mudanças cerebrais no cérebro, podem ajudar os pais a reconhecer e desempenhar o papel mais importante durante essa época da vida do seu filho. Então, reconhecer essas mudanças vai ajudar os pais a entenderem que precisam se comportar diferente. Olha só. Funcionar, os pais precisam, vou ler esse trechinho aqui de novo. Entender que as alterações comportamentais nascem de mudanças necessárias no cérebro pode ajudar os pais a reconhecer e desempenhar o papel mais importante durante essa época da vida do seu filho. Funcionar como um córtex pré-frontal emprestado, não tomando decisões por ele, mas ajudando a encontrar os elementos, apesar e a decidir sozinhos.
Então, é o que a gente sempre fala. O adulto precisa ajudar o adolescente a se autorregular. É isso que a neurocientista explica aqui. O adulto precisa como se emprestasse o seu córtex pré-frontal para o adolescente, para a adolescente, que é o que eu já falei aqui algumas vezes sobre a autorregulação. Eu preciso me autorregular para ajudar o meu filho, a minha filha, a se regularem também. Então, eu me autorregulo e faço uma corregulação com o meu adolescente, com a minha adolescente. No corpo a corpo ali, estando perto, estando ao lado, emprestando a minha tranquilidade para o meu adolescente, entendendo o que está acontecendo na vida dele e dela, para que eu possa poder ajudá-los, né? Para que eu possa ser o porto seguro de equilíbrio para eles. Então, não vou tomar decisões, mas vou ajudá-los a se equilibrar para que eles possam tomar as suas decisões sozinhos. Alento nas novas descobertas da neurociência, isso lá atrás, hein, gente? Sobre o cérebro adolescente, também devem encontrar pais e jovens que conheceram o peso e o pessimismo de várias das explicações do comportamento do adolescente no passado. Por exemplo, a depressão não é a norma da adolescência. Não, um adolescente não precisa ser deprimido. Não é porque antigamente diziam isso, né? Ah, os adolescentes ficam deprimidos. Não, ele só vai ficar deprimido dependendo da forma de relação que ele tem com a família, que ele tem com os seus pares, que ele tem na escola. Então, depende muito de como os adultos tratam os adolescentes para que eles deprimam ou não. Claro que se não houver nada de realmente patológico, tá? De que seja realmente algo clinicamente comprovado aí como uma depressão. Agora, muitos estados depressivos não configuram uma doença, configuram estados em que essa adolescente está mais quieto, mais triste, mais embotado ali nele mesmo, porque está passando por situações muito difíceis de relacionamento familiar. Esse é o principal ponto, tá, gente? Então, vamos lá. Olha só. Então, quer dizer, a adolescência não é algo que seja, é normal ficar deprimido. Não, não é uma norma, tá? Que os adolescentes sejam deprimidos. Então, vamos lá. Por exemplo, né, a depressão não é uma norma da adolescência, passagem obrigatória ou luto necessário para tornar-se adulto, e sim um período ao qual o cérebro adolescente fica vulnerável em decorrência das mudanças do sistema no sistema de recompensa. Porque nessa época eles têm o sistema de recompensa de dopamina do cérebro fica, vou dizer assim, se rearranja e fica menor. Vou dizer isso, tá? Não é exatamente essa palavra, mas assim, tem menos receptor de dopamina. E aí fica mais desanimado, mais tristinho, porque aquele sistema de recompensa não está ativo. Diferente de quando era criança, que se encantava com um monte de coisas, com coisas simples. Quando chega na adolescência, isso diminui. Por quê? Já não tem mais os mesmos receptores de dopamina como tinha lá na infância, ok? Porque tem uma diminuição, porque o cérebro está se reorganizando. Então, vamos lá, continuando aqui. Da mesma forma, atos impulsivos, irresponsáveis e por vezes delituosos podem até ser instrumentos de provocação. No entanto, na maioria das vezes, nada mais são do que a decisão intempestiva de um cérebro que precisa de fortes estímulos para satisfazer um sistema de recompensa embotado ou menor diminuído, mas ainda sofre de imaturidade do córtex pré-frontal
por enquanto, incapaz de controlar impulsos e de antecipar sozinho resultados indesejados que sirvam de freio de comportamento. Então, gente, o impulso do adolescente ainda é comum, claro, é impulsivo, porque ainda é um cérebro imaturo. Lembra que eu já falei para vocês que o cérebro só vai ficar pronto aqui, essa parte, lá por volta dos 25, 30 anos? Aqui eu vou mostrar para vocês que é apontado como 30 anos a maturidade cerebral. Gente, e tem autores já dizendo um pouquinho mais, viu? Agora, na atualidade. Portanto, a pergunta: adolescentes precisam mesmo se comportar assim? A neurociência só tem uma resposta a oferecer: sim, mesmo porque não seriam capazes de fazer diferente. Então, sim, eles vão se comportar de formas impetuosa, muitas vezes não querendo mais aquilo que gostavam antes, entrando um pouco no silêncio, no tédio, o que antes era muito legal quando eles eram crianças, agora não é mais, por conta dessa reorganização cerebral, tá? Então, eles nem poderiam ser diferentes. O comportamento adolescente é resultado de um cérebro adolescente, que faz o que pode enquanto trilha o caminho para se tornar adulto. Por isso que eu sempre falo aqui para vocês, não podemos inverter a ordem da vida. Não dá para querer que crianças se comportem como adulto, nem como adolescente se comporte como adulto, porque o cérebro da criança ainda é do tamanho que tem que ser para uma criança. O cérebro do adolescente também é do tamanho e no formato e com todas as mudanças de um cérebro adolescente. Então, não dá para querer que se comporte como adulto. Porque esse sistema aqui ainda não está pronto e tudo está se reorganizando na adolescência. Por isso, gente, é importante ler, estudar, acompanhar pessoas que tragam conteúdos importantes e não só aqueles videozinhos de 1 minuto das redes sociais, que a pessoa fala lá 1 minutinho e muita gente acredita em pouquíssimas coisas, é muito raso. A gente precisa estudar mais, a gente precisa ler mais, a gente precisa acompanhar conteúdos que tragam realmente informação importante, de valor, tá? Com base na ciência e na neurociência. Quem assina essa coluna que eu acabei de ler aqui para vocês é a autora Susana Herculano Rosel. Ela é bióloga e doutorada e pós-graduada em neurociência na Universidade de Paris e na Alemanha. Então, olha só, não é qualquer Zé da Esquina que está falando, né, gente? Então, assim, vamos prestar atenção nisso. Não dá para acreditar em todas as conversinhas que a gente vê lá na internet. Agora eu vou falar aqui para vocês, ó, vou ler o quadrinho que fala dessa parte aqui do cérebro, ó, do córtex pré-frontal, tá? Então, olha só. Essa região que recebe e processa as informações espaciais... Opa, não, desculpa, estou lendo errado aqui. Lobo frontal. Última região a amadurecer, por volta dos 30 anos, e é responsável pelas funções cognitivas e emocionais mais elaboradas, tais como planejamento, representações mentais do mundo exterior, raciocínio lógico, produção de fala, coisas mais elaboradas, organização de tempo, né, de planejamento, noção de ética, de certo e errado, de consequência, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui nessa parte que é a última aqui, ó, da testa aqui do cérebro a se formar. Então, gente, não adianta querer que um adolescente se comporte como adolescente. Aí é função dos pais entenderem isso. Por quê? Não é o adolescente que vai vir, por exemplo, ter uma conversa mais elaborada, tentar resolver situações difíceis. Não.
são os pais, são os adultos cuidadores, é que tem que chegar no adolescente. É o professor, a professora, o treinador, que precisa chegar, conquistar, conversar, ajudar na regulação emocional desse jovenzinho, dessa jovenzinha. Por quê? Eles não têm ainda estruturado nada disso cerebralmente. E os pais precisam promover um relacionamento onde esse adolescente possa falar. Os pais falam muito. Eu fiz uma série de vídeos lá no Instagram falando dos perfis de mães. Tem mãe que adora fazer uma palestrinha. Vão lá no Instagram dar uma olhadinha. joanamorais.oficial. Fala demais, ou exige demais, ou cobra demais. Precisa entender que esse adolescente está num turbilhão de emoções, de mudanças cerebrais, de mudanças físicas, ou cresceu muito, ou ganhou peso, ou está cheio de espinha, ou está, sabe, não está sabendo lidar nem com o corpo, nem com o coração, nem com nada, está com medo de tudo que está acontecendo. E agora nós temos um fator de influência muito perigoso, que são as redes sociais. Os nossos jovens estão muito tempo recebendo informações, jogos, desafios, um mercado que vende muitas coisas para os adolescentes, muitas ideias, muitas falsas promessas, e eles buscando o prazer, querendo mais, porque estão com poucos receptores lá de dopamina, estão buscando cada vez mais o prazer, estão entrando naquela fase de estar em tédio com aquelas coisas que não são mais interessantes para eles, buscando o que a internet está oferecendo de forma muito bem pensada pelas indústrias, gente, que querem vender muitas coisas para os nossos filhos. E não só vender produtos, vender ideias, vender coisas que aparentemente podem ser boas para eles, mas que está tudo muito bem estruturado para alimentar um mercado muito perigoso para os nossos filhos. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado, muito cuidado. Não são só as drogas em forma de substâncias que são perigosas. Hoje, talvez, um grande perigo sejam os jogos que viciam, a ansiedade de ficar na tela, sempre querendo ver mais alguma coisa, mais rolando aquela tela, onde o cérebro só trabalha nessa coisa do muito rápido, do vídeo curtinho, de muita informação que acaba não fixando nada. Então, nós precisamos cuidar muito dos nossos jovens. E os pais têm um papel fundamental na condução do relacionamento com esses jovens. Não é hora de brigar, de bater de frente, de ficar criticando, de ficar humilhando, rotulando. Não. Já falei para vocês, eles estão com um pé aqui dentro e o outro lá fora, olhando para o mundo. Se os pais forçam demais uma situação para a qual eles não estão prontos ainda, a tendência é buscar o prazer só lá fora, só lá fora. E lá fora vocês sabem o que eles podem encontrar. Então, os pais precisam ser inteligentes para promover situações que possam trazer prazer para os seus filhos, sem que eles precisem buscar tanto esse prazer lá fora. E não precisa gastar muito dinheiro, não, viu? Ah, porque você pode estar pensando aí, mas eu não tenho como dar prazer para o meu filho. Prazer não é dinheiro, só. É também, mas não só. Não é só sobre o que a gente pode comprar para os filhos, onde a gente pode levar. Não. O prazer está na convivência, na boa convivência, no amor incondicional, nos bons momentos de conversa em casa, de brincadeira em casa, de risos,
de bom humor, de escutar o que esse adolescente fala, de dormir junto algumas vezes, de fazer brincadeiras em casa com eles, porque eles adoram brincar, gente. E não precisa entrar nessa de que tem que ter muito dinheiro para fazer essas coisas, não. De forma simples, a gente pode agradar, trazer para perto, conversar, se divertir com os adolescentes. Nós, adultos, é que precisamos nos disponibilizar para isso. Esses dias, nesse mesmo evento que eu estava, uma das mulheres, uma das empresárias me perguntou, não foi a mesma que perguntou sobre se isso era comprovado, né, da maturidade cerebral. Uma delas perguntou assim, mas a gente estava falando das violências invisíveis, o quanto os adultos são violentos com crianças e adolescentes, e aí ela me perguntou assim, mas também tem a violência ao contrário, né, deles. E aí, como é que faz, então? E eu disse para ela o seguinte, a mesma coisa que eu vou dizer para vocês, quem é o adulto da relação? Porque se nós adultos vamos entrar na pilha, na vibe de uma pessoa que a gente ama, que é nosso filho, mas que ainda tem um cérebro imaturo, que ainda está com seu emocional muito em desequilíbrio, né? Nós adultos é que precisamos buscar o entendimento, o equilíbrio para a gente poder ajudar nosso filho, a nossa filha. Se a gente vai entrar no jogo daquela disputa de quem vai ser mais violento, nós estamos fazendo a mesma coisa, com o mesmo cérebro imaturo. Não estamos usando a nossa capacidade de parar, esperar, controlar, para depois conseguir ajudar nossos filhos. Então, gente, é sobre isso, sobre o quanto nós precisamos aprender. Afinal, educar é muito mais sobre aprender do que sobre ensinar. E a gente não pode inverter a ordem da vida. Não dá para querer que adolescentes se comportem como adultos. E nós não podemos nos comportar como adolescentes. Então, cada um no seu momento da vida. Se para você está muito difícil, você está muito estressada, procura ajuda. Faça coisas que você gosta, se acolha, perceba onde dói, perceba o que está te incomodando e faça diferente. Busque ajuda para você primeiro, para depois poder ajudar o seu filho sem fazer nenhuma violência, sem humilhar, sem apertar demais, tá bom? Beijo no coração, semana que vem tem mais. Se você ainda não curtiu esse canal, curte, se inscreve, aciona o sininho lá para você receber notificação. Toda semana tem uma leitura aqui. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Até a próxima.